Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ver a nossa prática de destilação. Nós vamos usar na alimentação da coluna aqui embaixo, ó, no refervedor. Então nós vamos adicionar uma mistura de água com etanol. Essa mistura é para ter em torno de 30% de etanol. Aqui embaixo nós temos então um trap para fazer a coleta. Deixa eu engatar aqui. Então a gente faz com a pera de sucção aqui, para puxar a mistura, encher um pouco aqui. Nós abrimos aqui embaixo então, para coletar a nossa amostra. Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer então, pessoal, é determinar quantos por cento de etanol nós temos nessa mistura. Então para isso nós vamos usar esse piquenômetro aqui. Eu vou pesar o piquenômetro vazio, né? E aí depois eu vou coletar um pouco de amostra ali, vou encher o piquenômetro para que a gente determine a massa do piquenômetro e a massa do piquenômetro com a amostra. Primeira coisa que a gente precisa fazer, na verdade, é uma calibração do piquenômetro, né? Então ele vai ser cheio 3 vezes com água, e aí eu vou passar para vocês as massas de água para que a gente faça a calibração do piquenômetro. Então, o que acontece na prática? Nós temos a nossa amostra aqui, à medida que vai aquecendo, a gente tem uma vaporização e os vapores começam a subir aqui na coluna. Então, o vapor vai passar pelo módulo de fracionamento 1, esse módulo ele é recheado com anéis de Hashing. Se vocês olharem, ó, a gente tem um tubo duplo aqui, né? Ó, aqui estão os anéis e a espessura, o diâmetro externo é aqui. Então, a gente tem uma camada aí, é um duplo tubo, e isso serve para que a gente tenha ar estagnado entre os dois. Isso diminui a transferência de calor, então faz com que a nossa coluna se aproxime mais de ser uma coluna adiabática. Então, os vapores vão subindo, condensando, e aí o vapor mais rico em etanol vai subindo aqui na coluna, né? Quando chega aqui em cima, a gente tem um módulo refluxador, ó, e aí o módulo refluxador comandado por aquele agitador magnético que a gente chama de peixinho, e aqui nessa caixa a gente tem um eletroímã. Então a gente temporiza para que em alguns momentos ele fique exatamente assim, ó, e aí o vapor que sobe vai lá no condensador de bolas, desce, ele caia para dentro da coluna nessa posição, e eu vou ligar só para vocês verem como que seria para a gente ter um refluxo parcial e começar a coletar produto. Tá? Com uma mão segurando a câmera. Aqui então, pessoal, ó, quando tiver com o módulo refluxador ligado, esse eletroímã aqui repele aquele imãzinho, e aí o líquido que está descendo vem para esse recipiente e nós vamos poder coletar aqui, ó. Então aqui a gente coleta o nosso produto de topo, né, o destilado. Por enquanto a gente ainda não tem nada disso, porque as temperaturas estão baixas, ó. Aqui embaixo no refervedor a gente tem 23,7 graus. Essa mistura ela vai entrar em ebulição, vai começar a gerar vapores lá a partir de uns 85 graus mais ou menos, né? O etanol vai começar a ser liberado com mais intensidade lá do fundo. Aqui nós temos então, pessoal, uma proveta com tampa, para que a gente possa colocar as amostras, né, que a gente vai coletar para fazer a piquenometria. Então, o que nós vamos fazer nessa prática? Inicialmente, a gente já coletou nesse momento a amostra ali do fundo, para fazer a medida da quantidade de etanol que nós temos no fundo, na alimentação. Quando nós tivermos vapor subido por toda a coluna já, nós vamos coletar aqui num desses módulos, ó, que a gente tem um septo para fazer a coleta, ó. Nós vamos injetar aqui uma agulha para fazer a coleta, então. Vamos tirar uma pequena amostra de dentro do líquido. Vamos colocar dentro dessa proveta com tampa, ó. Ela tem tampa para evitar que a gente perca vapores de etanol. Nós vamos esfriar essa mistura, né, de água e etanol, que vai estar mais rica em etanol. Vamos medir a temperatura e fazer o teste de piquenometria para determinar a massa específica. Depois que nós fizermos isso, a gente vai coletar também com uma seringa uma amostra de vapor
Vamos condensar esse vapor, gerar um pouquinho acima de 10 ml, vamos resfriar, colocar no piquenômetro e determinar a massa específica. Isso tudo vai ser feito com a nossa coluna funcionando em refluxo total. Então, a gente tem refluxo total, onde a operação é mais fácil, né? Isso quer dizer que todo vapor que sobe, ele é condensado ali em cima e retorna para a coluna de novo. Então, teoricamente, isso nos dá vazões, né, de etanol com concentrações bem mais altas. Quando a gente estiver trabalhando com uma razão de refluxo diferente, vai ser 1 para 1. Então, eu vou setar para nós termos 30 segundos com o módulo refluxador jogando o condensado aqui para baixo e 30 segundos ele vai ficar encaminhando para cá para nós coletarmos aqui, ó, no nosso coletor de destilado. Então isso vai ser uma razão de refluxo 1 para 1. 30 segundos joga o destilado condensado dentro da coluna e 30 segundos coleta esse produto. E aí, então, a gente vai coletar de novo a amostra de líquido e de vapor em um ponto intermediário da coluna, para que a gente determine, então, qual das duas operações, se em refluxo total ou em refluxo parcial, nós tivemos maior enriquecimento, então, do nosso produto destilado. Bom, aqui nós já estamos, então, com a temperatura ali embaixo, no refervedor, em 65 graus Celsius e subindo. Pessoal, aqui então, ó, vocês podem ver, a temperatura ali no refervedor já atingiu 90 graus. E aí a gente vai começar a ter um aumento nas temperaturas aqui, ó. O primeiro aqui ele está com problema. Seguidos aqui vai aumentando todas as temperaturas. E aí a gente já pode coletar então as nossas amostras. Então aqui, pessoal, nós temos uma seringa grande, né, que vai servir para nós coletarmos o vapor. E aqui uma seringa pequena para nós coletarmos o líquido. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu estou com uma mão só, né? Então conecto aqui, ó, gira a seringa, ela fica acoplada. Vou mostrar para vocês primeiro ali, ó. Vocês conseguem ver aquele copinho que ficou no centro da imagem ali, ó? Então nesse copinho fica retido o líquido, né? Então eu vou mirar essa agulha ali exatamente no copinho para coletar a amostra de líquido que eu vou analisar. Depois eu desloco um pouquinho, vocês conseguem ver que tem uma seção ali vazia, ó, um espaço onde dá para ver a telinha. Nessa seção de espaço, então eu consigo coletar o vapor que está subindo. Eu vou medir também, pessoal, a vazão, né, que está vindo ali em cima. Para medir essa vazão, eu vou ligar aqui, ó, o meu temporizador, né? Olhem aqui o temporizador. Eu vou ligar o temporizador para a gente fazer a análise aqui na coluna. Eu vou coletar, então, vou botar enviar o líquido aqui na proveta e vou medir 30 segundos quantos ml ele está conseguindo encher, só para a gente saber qual que é a vazão que nós estamos tendo de vapor dentro da coluna, né? Que seria o nosso destilado sendo coletado. E isso tudo, pessoal, então foi feito. Nós coletamos aqui embaixo a amostra, né, no fundo. Essa nossa amostra de fundo seria a alimentação, né? Então a gente tem menos etanol aqui. Ó, ali para vocês verem, olha como está em ebulição, ó. Conseguem ver o vapor que está condensado caindo no bocal de novo do balão. Então os vapores estão subindo. A gente vai coletou ali, né, onde vocês estão vendo a seringa, ó, a amostra, né, de líquido e de vapor aqui. O restante do vapor sobe e aí a gente está destilando, jogando tudo para baixo de novo na coluna, ó. Aqui está caindo embaixo na coluna. A gente vai setar para ficar vindo o líquido aqui e aí eu vou medir qual que é a vazão e vou coletar aqui então, ó, para saber qual que seria a concentração de etanol no meu produto de topo nesse caso. Agora, então, pessoal, nós vamos dar início à prática para que ela ocorra em refluxo parcial, né? Então, como eu expliquei para vocês, no refluxo parcial, vai ficar 30 segundos jogando o líquido aqui para dentro da coluna e 15 segundos jogando aqui dentro do copinho. Desculpa, 30 segundos aqui embaixo e 30 segundos aqui no copinho. Então, a gente vai coletar produto aqui e um pouco
do destilado que foi condensado, a gente vai jogar dentro da coluna de novo. Então, a gente tinha os dados no refluxo total, agora vamos ter no refluxo 1 para 1. Aqui, então, pessoal, vou ligar o reloginho, ó. Ele vai contando. Ele vai ficar 30 segundos ligado e 30 segundos desligado. Aqui, ó, ele tá esses primeiros 30 segundos jogando o líquido para cá, e aí quando ele desligar, o líquido vai começar a descer dentro da coluna. Agora a gente vai realizar de novo uma coleta aqui, desculpa, do fundo não, porque a alimentação é a mesma. A gente vai fazer coleta de líquido e de vapor aqui. Além da coleta de líquido e vapor, nós vamos fazer uma coleta aqui, né, do nosso produto destilado. Vamos fazer a piquinometria disso, né? A gente coloca aqui dentro da nossa proveta com tampa, resfria isso um pouco, né? Nosso condensado, mede a temperatura, põe dentro do piquinômetro e a gente mede então qual que é a massa de condensado que a gente obteve para o produto de topo e para o líquido e vapor. Aqui no produto de topo a gente tem somente líquido. Aqui no septo a gente tem líquido e vapor. A coleta de vapor, pessoal, logicamente ela é bem demorada, né? Vocês podem ver aqui a seringa tem em torno de 60 ml, né? Mas 60 ml de vapor, então eu preciso condensar isso e gerar líquido. Então eu tenho que fazer esse movimento várias vezes, né? Agora eu não consigo fazer com uma mão segurando o telefone. Mas eu vou sugar o vapor aqui, eu desconecto assim, ó. Tapo aqui e aí eu pressiono para ele condensar. E aí vai formar algumas gotinhas, essas gotinhas eu vou jogando aqui na proveta, né? E aí eu coleto essas gotinhas depois da proveta. Quando tiver em torno de uns 10 ml, daí a gente tem o volume suficiente para fazer o teste de piquinometria para determinar então a massa específica em todos os pontos, certo? Eu vou compartilhar com vocês os dados então da nossa prática de hoje. Um abraço, até mais.